Descobri que eu sou um gêmeo sobrevivente. Quais são os próximos passos? Como eu faço para me curar dessa síndrome? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E se esse assunto te interessa, você já sabe. É só vir comigo depois da vinheta. Olá, eu sou o Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, criador da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu. Metodologia essa baseada em mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, entre elas a psicologia pré-perinatal, 8 abordagens que lidam só com cura e resolução de traumas, estresse pós-traumático, hipnose ericksoniana, constelação familiar, o trabalho sistêmico de Virginia Satir, entre tantas outras abordagens. Que se você quiser saber um pouquinho mais, né, sobre os contextos onde o nosso eu pode se fragmentar, né, que é o que embasa a metodologia, né, integrativa de reconexão do eu, o MIRI, acabou de sair do forno nosso e-book e você pode fazer o download gratuitamente no link aqui abaixo desse vídeo, tá? Mas faz isso depois que você terminar o vídeo para você ler com calma e prestar bastante atenção nesse vídeo aqui, que se você chegou até aqui, você quer saber quais são os próximos passos, né? Como se curar da síndrome do gêmeo evanescente ou desvanecido. Muitas pessoas chegam até o meu trabalho, né? Chegam até mim e me dizem: eu descobri que eu sou um gêmeo sobrevivente numa constelação, num trabalho de microfisioterapia, numa sessão de Theta Healing, numa regressão intrauterina, né? Descobrir não é resolução, tá ok? Você deu um grande, enorme primeiro passo, né? Você reconheceu que você é um gêmeo sobrevivente, que a propósito, né, estatísticas mais atuais relatam aí, né, trazem à tona que mais ou menos 50% a 60%, né, das pessoas não iniciaram a sua gestação de forma singular. Óbvio que nem todo mundo vai dar atenção e cuidar disso, né, mas se você chegou até aqui, você descobriu por alguma maneira, que eu suspeito que tenha sido, né, se você foi procurar algum trabalho terapêutico, porque alguns sintomas apertaram o seu calo na sua vida atual, né? Se não é a dor, como que a gente vai olhar para dentro, não é mesmo? Então, curar essa questão realmente se faz muito importante. Tudo que acontece dentro do útero cria um template, uma predisposição que a gente vai levar e repetir para o resto da nossa vida, né? Ao menos que intervenções específicas sejam feitas ali. Não vai haver período na vida onde você vai se desenvolver tanto quanto naqueles 9 meses que você cresceu dentro do útero. Então, proporcionalmente, né, um crescimento muito grande de muitos aprendizados que depois nós vamos replicando na primeira infância, segunda infância, e aqui na vida adulta a gente só repete inconscientemente muitas coisas. Coisas boas, inclusive. Mas eu, sendo um gêmeo sobrevivente, eu descobri que a minha vida se orquestrou a partir de uma ausência, né? E quando eu descobri que eu era um gêmeo sobrevivente, muitas coisas passaram a fazer sentido. Então, muito além de eu começar a me entender, me validar, encontrar o meu lugar aqui no mundo, a gente precisa entender o seguinte: a experiência do luto, né, é uma experiência natural entre todos os seres vivos, tá? E é uma experiência que tem as suas fases, os seus desafios e as suas peculiaridades. O luto é uma experiência também muito fácil de ser reprimida e nós pularmos etapas e simplesmente reprimirmos isso, né? Que inclusive o luto não elaborado é uma das principais causas do transtorno de estresse pós-traumático. Às vezes eu tenho experiências de luto não elaborada que anos, até mesmo décadas lá na frente é que vão começar a apresentar os sintomas daquele luto não elaborado. E se você é um gêmeo sobrevivente, se você descobriu que você é um gêmeo sobrevivente, você tem, na minha opinião, e da maioria dos especialistas, né, que lidam com essa questão, o maior e o mais difícil, o mais desafiador luto no qual você precisa atravessar e elaborar, né? Então, existem sim todas aquelas etapas do luto que vão precisar ser atravessadas, tá? E isso é um trabalho terapêutico, não é simplesmente uma constelação. Eu fiz uma constelação, eu fiz um Theta Healing, eu fiz uma regressão, né? Porque existem diversas peculiaridades que precisam ser exploradas, né? Várias dinâmicas, em que momento você perdeu o seu gêmeo, que momento da gestação você estava, né? E eu preciso aqui lembrar algo para vocês antes de continuar falando dessas peculiaridades. Nós, seres humanos, podemos passar pelas mesmíssimas experiências e termos interpretações diferentes, tá?
Então, vou citar um caso bem rápido para vocês. Eu trabalhei com um par de gêmeos idênticos, né, mais ou menos ali uns 15 anos, que haviam passado por uma situação extremamente traumática, né, num acidente de carro ali, eles perderam a mãe, todos eles estavam no carro, o pai e a mãe, eles dois, né, e eu trabalhei com os dois, então eles estavam no mesmo horário, no mesmo acidente, no mesmo local e perderam a mesma mãe, tá? E a experiência terapêutica com um foi absurdamente diferente da experiência terapêutica com o outro. O luto estava presente ali, as peculiaridades, as particularidades do luto também, só que cada qual com as suas próprias interpretações, reações e emoções. E, inclusive, como cada um lidou com isso, né, tinha já a ver com a maneira que eles foram crescendo dentro do útero, um mais por aqui, por ali, um dominando, um conduzindo, enfim, detalhes. O que eu quero dizer é que nós podemos passar pela mesma experiência, mas nós precisamos dar espaço às nossas peculiaridades. E por ser essa síndrome do gêmeo evanescente, algo que aconteceu quando você estava sendo gestado na barriga da sua mãe, é algo que as nossas células conhecem, a nossa energia conhece, os nossos músculos conhecem essa experiência, né? Mas não está tão presente na nossa cognição. Então é muito fácil, por ser uma dor tão grande, né? Quando a gente regride as pessoas e elas entram naquela dor, alguns chegam a uivar, né? Dizem os maiores especialistas que é uma das maiores dores, inclusive, que um ser humano pode passar e enfrentar. Então, realmente, né? A nossa vida se orquestra a partir daquilo. É muito fácil a gente reprimir, é muito fácil a gente não elaborar esse luto. Um luto de alguém que viveu na vida com a gente, por exemplo, amanhã eu perco uma pessoa que eu amo, a minha mãe, por exemplo, meu pai, já vai ser um luto bem difícil de ser elaborado, né? Agora eu convivi com essa pessoa, tá muito aqui, né? E ainda assim vai ter os seus desafios. Por ser um gêmeo sobrevivente, é algo muito inconsciente que a gente tem que tocar uma ferida profunda, né, se recursar e atravessar essas etapas. Então, se faz necessário, sim, um processo terapêutico, né, de alguém que conheça, né. Olha, eu me arrisco a dizer, os maiores especialistas do mundo nesse quesito, eles são gêmeos sobreviventes. Sem ser, não tem como só você saber teoria, e você tem que ter atravessado muito da sua própria jornada. Então, eu atravessei bastante da minha própria jornada para poder descobrir algumas coisas, né? Então, foram descobertas incríveis e conduzindo também milhares de pessoas nesse processo, né, atravessando esse luto. Então a elaboração do luto, que não consiste em simplesmente escrever uma carta, só saber que você é gêmeo sobrevivente, só fazer uma constelação e isso se resolveu. Às vezes o trauma ou o choque, que é um trauma potencializado, está na experiência do corpo e o corpo precisa liberar isso, não só a cognição, não é só entender. Tem a parte emocional, tem a parte de crenças, dos significados, né? Como eu disse, em que momento você perdeu o seu irmão ou a sua irmã, se era mais de um, de que forma foi? Eu vi ele sendo, perdendo as forças aos poucos e eu fui cuidando dele, então eu fui vendo a morte de perto e convivendo com ela ao longo do tempo ali dentro do útero. Ele foi absorvido por mim, inclusive, né? Porque às vezes quantos adultos não encontram pedaços de dente, outros, né? Pedaços que eram de um irmão gêmeo lá da gestação. Então foi a minha mãe, a placenta, o útero que absorveu. Foi uma perca brusca, né? No meu caso foi uma perca brusca. Então a sensação do paraíso que todos os gêmeos têm e depois da perda, como é que foi essa perda? Como foi o contato com a morte? Quais foram as decisões ou as adaptações que o nosso sistema fez ali naquele momento da perda? Então existem muitíssimas peculiaridades e todo o ambiente intrauterino. Qual é o meu relacionamento com o útero? Ou seja, em que momento minha mãe ficou grávida de mim? Qual era a condição dos meus pais? Eu fui um bebê desejado ou não? Eu e meu irmão gêmeo ou gêmea éramos antagônicos ou éramos harmoniosos, né? Então existem inúmeros trabalhos e pesquisas que isso sim faz a diferença. Como que era o ambiente dentro do útero? Haviam abortos anteriores, né? Não sei se você sabe, mas uma mulher grávida, quando ela fica grávida, as sombras que ela não resolveu emocionais, principalmente de traumas intrauterinos, elas são desengatilhadas. As paredes do útero recebem aquela informação. Será que essa mãe, a sua mãe,
tinha uma predisposição para engravidar, queria ficar grávida, será que tinha muita expectativa? Né? Então, existem diversos fatores e peculiaridades. Qual é a jornada de alma entre você e o seu irmão? Aqui a gente está falando de uma jornada de alma, algo combinado antes de vir para cá, né? Na maioria dos casos que eu exploro, ou seja, pessoas que dão continuidade a esse trabalho encontram a jornada de alma com o irmão, a irmã, né? E aí a gente poderia falar de vidas passadas, isso sim complementa esse trabalho. Houve traumas no parto, então são muitíssimas peculiaridades. Você começa a perceber que não é simplesmente uma constelação, uma sessão de Theta Healing, um comando, um Ho'oponopono que você vai fazer por Deus que vai liberar esse luto. Mas esse vídeo aqui é para você ter a consciência. Se você descobriu, você deu o primeiro passo, mas isso requer uma jornada e tanto. Olha, eu já faz 8 anos que eu descobri a perda da minha irmã gêmea. E até hoje eu lido com alguns aspectos, né? Não só negativos, encontrei muitas forças, recursos, dons inclusive na exploração dessa dor. Tem muitos aspectos, muitos mesmo, que alguns ainda ressoam de forma inconsciente, né? Porque eu tomo a consciência, isso aqui era inconsciente, agora eu passo a ter novas escolhas, outras coisas que vão se elaborando no nível emocional, outras no nível de uma experiência somática no corpo, né? Então, os músculos armazenam memórias. Eu me lembro que recentemente, fazendo um trabalho de liberação miofacial, me veio uma emoção tremenda da despedida ali que não houve naquele tempo com a minha irmã. Então, existem diversos fatores. A sua família na infância foi uma família funcional? Você foi um bebê desejado? Te amaram? Isso amortece um pouquinho essa perda, não que resolva, né? Mas e se foi uma família disfuncional? E se houve abuso, agressões, não abusos sexuais somente, mas abuso físico? E se houve abandono? E se houve a morte de um dos pais? E se houve uma adoção, além de você ser um gêmeo sobrevivente? Tudo isso agrava, né, essa síndrome, essa questão. Então, é um contexto muito mais amplo. Então, como se curar? Realmente se permita adentrar um processo terapêutico e olha, presta bastante atenção no que eu vou te falar e eu não quero te convencer, mas a sua alma vai saber o que eu tô falando ou o seu coração, olhando profundamente nos seus olhos agora. Cuidado com pessoas que te prometem a cura de um dia para o outro. É uma questão muito profunda, é um vínculo de alma muito profundo. Isso não se dá, não acontece de um dia para o outro. Não é a técnica que vai curar você. As técnicas são como estradas que te levam a algum lugar. Só que quando você chega naquele lugar, você tem que descobrir as peculiaridades e você tem que explorar esse lugar e muitas coisas só você, né, junto com o apoio, claro, vai poder fazer. Então não é uma técnica que vai fazer por você. Não sei se você sabe, mas no lido com traumas, por exemplo, técnicas funcionam, podem ajudar muito quando se trata de traumas, mas no nível de choque, técnicas não são efetivas. Um outro approach, né, uma outra abordagem, outro tipo de presença se faz necessária. Então você precisa saber se ocasionou um choque, um trauma, né, se houve um congelamento do seu sistema, em que nível houve esse congelamento, se houve uma dissociação muito profunda ou não, se você tem mais facilidade em tocar isso. E por que a gente quer curar a síndrome do gêmeo evanescente? Porque a nossa vida se orquestra a partir disso. Então vai vazar isso para todas as áreas da nossa vida, principalmente relacionamentos afetivos, né? Então no vídeo anterior eu falei aí sobre, se você não viu, veja, tá? Você vai até ver um cardzinho aqui em cima, sobre as características no adulto, né? Os vestígios no pensar, no sentir, no comportar-se. Então é muito importante, você vai montando esse quebra-cabeça, mas de novo, não é só uma experiência que você entende, você precisa ajudar o seu sistema compõe a sua energia, a sua bioquímica, o seu corpo, seus músculos, né, a liberar isso. Não são somente técnicas, então não se apoie nas técnicas. Qual é a melhor técnica? Não é a técnica, tá? Como eu disse, são estradas para você chegar até lá e é um trabalho que não é do dia para a noite. Então cuidado se alguém promete um trabalho, né, em alguns passos, inclusive um protocolo assim igual para todo mundo. Cuidado com isso, tá? Mas eu não quero convencer ninguém de nada. Você é quem vai sentir se as minhas palavras são coerentes ou não. E você vai sentir no seu coração ou na sua própria jornada sendo um gêmeo. Não tem como não ser um gêmeo mais se você é um gêmeo, tá? Então os impactos, as consequências, as características estão aí em você.
tá? E isso vai reverberar na sua vida, tendo você consciência ou não. Quanto mais consciência a gente tiver, quanto mais trabalhos nós desenvolvermos nesse aspecto, mais escolhas nós teremos para atuar, agir e reagir de formas diferentes. Então, eu achei muito importante gravar esse vídeo, porque muitíssimas pessoas vêm me dizer, né, qual é a melhor técnica, como fazer isso. Eu já fiz uma constelação, então tá. Então aí você vai ter que esperar uma situação acontecer na sua vida de novo, vir uma dor tremenda, e quando você for explorar, você vai perceber ali que tá de novo você lá caindo nessa situação, né? Então é algo que leva o seu tempo, tá? Mas sim se pode melhorar muito. Alguns aspectos você vai ter que aprender a se relacionar para o resto da sua vida. Então esqueça isso, né? Não tem como não ser um gêmeo sobrevivente, tá? Mas existem sim maneiras mais saudáveis de nós co-criarmos, de nós integrarmos as nossas partes sendo um gêmeo sobrevivente. Eu não sei ainda quanto trabalho eu tenho que atravessar sendo um gêmeo sobrevivente, mas isso me trouxe, né, muito mais do que visitar cavernas de dores profundas dentro de mim, trouxe esclarecimento, trouxe crescimento, trouxe dons, trouxe descobertas incríveis sobre a minha própria alma, sobre a minha própria existência, sobre quem eu sou e o que estou fazendo nesse mundo. Então realmente me sinto muito mais íntegro, integral, integrado na vida, tá? A propósito, nós conduzimos grupos de gêmeos sobreviventes, né? Na pandemia a gente conduziu estamos iniciando um outro grupo, né, de gêmeos sobreviventes, um número limitado de pessoas onde nós temos experiências regressivas, muitíssimas experiências corretivas, onde vai ajudar cada qual a explorar a sua própria peculiaridade. Então a gente vai, tem o tipo de relacionamento que nós tínhamos com o útero, com o cordão umbilical, com a bioquímica, ali em que momento, né, fomos separados, a jornada de alma, né, a jornada da trompa de Falópio, reserva tantas informações, né, sobre ser gêmeo, se eu sou um gêmeo univitelino, se eu sou um gêmeo fraterno, né? Então, existem tantas características, tantas peculiaridades que é preciso explorar. Então, aqui na descrição desse vídeo, se você quiser saber mais, entre em contato com a nossa equipe, né? Não sei em que momento você vai ver esse vídeo, se esse grupo já começou, se vai começar, se estamos dando início num próximo grupo, se tem vagas, tá? Então, entre em contato com a gente para você saber mais e poder, né, trilhar essa jornada. Venho conduzindo muitíssimas pessoas nesse trabalho há alguns anos, tá? Isso está se popularizando agora no Brasil com várias metodologias, mas lembra do que eu te falei, não é uma técnica, não é uma metodologia, são caminhos, você precisa encontrar a sua própria peculiaridade dentro dessa jornada. E é claro, eu não quero te convencer de nada, mas sinta-se isso, reverbere e faz sentido no seu coração, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para você. Eu espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo esse ano, que a gente tem coisas incríveis para vocês, tá bom? E toca no sininho também, tá joia? E eu vou me despedindo aqui com as minhas duas frases preferidas. Que tal abandonar os seus limites para poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Mais uma vez, Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, você já sabe, te vejo na próxima.